Um estudo diligente e profundo do livro de Daniel nos conduz à identificação de destacados impérios mundiais que se sucedem desde os dias do profeta até a volta de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino eterno de Deus. As 4 partes da estátua de Daniel 2 fazem parte de uma descrição profética histórica rudimentar do futuro do mundo, e muitos elementos novos e dinâmicos são acrescentados a tal descrição em Daniel 7 na visão dos 4 animais. Detalhes são ampliados e expostos com o objetivo de tornar claro o que aguarda o povo de Deus, tanto em seus aspectos mais negativos, quanto nos aspectos mais positivos. O capítulo 8 de Daniel, porém, contém ainda mais detalhes relacionados com as profecias de Daniel 2 e Daniel 7, e conhecer esses detalhes e relações é privilégio daqueles que amam a palavra de Deus e a estudam com seriedade e afinco. Na visão do capítulo 7, os impérios mundiais são descritos como animais ferozes. É assim que Babilônia é um leão, Medo-Pérsia um urso, Grécia um leopardo e Roma um animal indescritível que tem um chifre pequeno, surgindo, se desenvolvendo e fazendo sua obra contra Deus e contra seus filhos. O capítulo 8 de Daniel começa com uma visão. Nessa visão, um carneiro e um bode são apresentados em dinâmica de luta, guerra. Tais simbolismos são explicados literalmente nas páginas sagradas, portanto, a interpretação é inequívoca e certa. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Daniel 8, versos 20 e 21. Alguns detalhes nos ajudam a perceber que o carneiro e o bode, símbolos dos impérios Medo-Pérsia e Grécia, são paralelos equivalentes ao urso e ao leopardo descritos em Daniel 7, como símbolos dos mesmos impérios. Em Daniel 7, verso 5, vemos um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Já em Daniel 8, uma falta de simetria semelhante é descrita quando nos é dito que o carneiro tinha 2 chifres, porém um mais alto do que o outro. Daniel 8, verso 3. O urso de Daniel 7 tinha 3 costelas na boca. 7, verso 5. Ao passo que o carneiro dava amarradas em 3 direções de conquista. 8, verso 4. O urso de Daniel 7 e o carneiro de Daniel 8 estão em correspondência direta e simbolizam o mesmo poder, o Império Medo-Persa. Relações similares podem ser vistas entre o leopardo de Daniel 7 e o bode de Daniel 8. O bode é o sucessor do carneiro, capítulo 8, verso 5. Assim como o leopardo é o sucessor do urso, capítulo 7, versos 5 e 6. O leopardo tinha 4 asas nas suas costas, 7 verso 6, enquanto o bode flutuava sobre a face da terra sem tocar o chão, capítulo 8, verso 5. O leopardo também tinha 4 cabeças, 7 verso 6, enquanto da cabeça do bode surgiram 4 chifres, quando o chifre principal foi quebrado, capítulo 8, verso 8. Um outro elemento paralelo destacado entre Daniel 7 e Daniel 8 é o chifre pequeno. Daniel 7, versos 19 a 26 e Daniel 8, versos 9 a 25. As conexões e correlações entre eles, porém, será trabalhada exclusivamente em outro vídeo desta mesma série. Por fim, de uma forma geral, podemos resumir os paralelos entre Daniel 7 e Daniel 8 da seguinte forma. O urso de Daniel 7 é paralelo ao carneiro de Daniel 8. Assim como o leopardo de Daniel 7 é paralelo ao bode em Daniel 8. As 4 cabeças do leopardo são paralelos aos 4 chifres que surgem do bode. O animal indescritível em Daniel 7 é paralelo à obra horizontal do chifre descrito em Daniel 8, verso 9. Assim também, o chifre pequeno em Daniel 7 é paralelo à obra vertical do chifre descrito em Daniel 8, verso 10. Por fim, vemos a destruição do poder que luta contra Deus e contra os santos, em Daniel 7, verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio e o consumir até o fim. E também em Daniel 8, verso 25. Ele será quebrado sem o auxílio de mãos. Os propósitos divinos por detrás de tais paralelos são exatamente os mesmos propósitos vistos nos paralelos entre Daniel 2 e Daniel 7. Aprofundar a compreensão, acrescentar detalhes e em tudo isso preparar o povo de Deus para o fim. Em Daniel 8, temos referência ao santuário e sua purificação no verso 14. E as estruturas paralelas nos permitem vislumbrar
que é nesse santuário que ocorre a cena de Daniel 7, versos 13 e 14, com a vinda do Filho do Homem até o Ancião de Dias. Assim, o que vemos nesses paralelos é muito além de repetições desnecessárias ou confusas, mas quadros cada vez mais amplos de profecias radicais, impressionantes e maravilhosamente conectadas com o que vemos no mundo hoje no século XXI. A sobrevivência do Império Romano, ainda que dividido e transmudado na moderna Europa, é fato aos olhos de todos. A tentativa de apropriação de prerrogativas do imperador romano sob o disfarce de um bispo, o Papa da Igreja de Roma, é igualmente visível na teologia e prática de uma igreja que jamais deveria ser chamada de cristã, pois ela mesmo cumpre as profecias como o poder perseguidor, assassino, imoral e blasfemo referente ao chifre pequeno. Essas imagens surgem da profecia de Daniel de forma tão clara e tão antecipada que somente os cegos e surdos à palavra de Deus podem deixar de se impressionar com tal descrição da realidade. Por detrás de símbolos e paralelismos complexos, se escondem verdades cristalinas e plenamente acessíveis àqueles que têm coração sincero. O objetivo do estudo de tais fatos é criar uma consciência histórica e espiritual para que haja um preparo efetivo para o pouco da profecia que ainda deve se cumprir até a volta de Jesus Cristo.